agora o programa Educa Castanhal. Olá, eu sou a professora Meriellen Gama. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro do Educa Castanhal. Hoje vamos falar sobre as memórias literárias, um encontro com a língua portuguesa com o nosso professor Walker Neves, que trará um conteúdo voltado para o 6º e 7º ano do ensino fundamental. Chama todo mundo que está em casa com você. Corre, não perde um segundo. Vamos acompanhar agora a aula com o professor Walker Neves. Obrigado, professora Meriellen. É sempre bom contribuir com o ensino e aprendizagem dos nossos alunos. E por falar neles, espero que estejam tudo bem com vocês. Eu sou o professor Walker e hoje estou aqui para falar de um gênero textual muito interessante, que é o gênero Memórias Literárias. Vocês já ouviram falar? Bom, mas antes de entrarmos a fundo nesse gênero, eu vou precisar definir para vocês o conceito de memória. Acompanhem comigo a exibição do slide com os significados retirados do dicionário online de português. Então, pessoal, vamos lá. Memória: capacidade de reter ideias, sensações, impressões adquiridas anteriormente. Efeito de lembrar, memórias do passado. Bom, então, de forma resumida, temos memória como informação e recordação. Concordam? Então, nesse sentido, o significado dessa palavra, de modo geral, é usado para designar uma situação em que, por algum motivo, nos leva à necessidade de lembrar de algo. Como, por exemplo, quando vamos ao comércio ou ao supermercado e recorremos à memória para relembrar o que temos que comprar naquele momento. Já em memórias literárias, a palavra memória ganha um outro significado e passa a adquirir um sentido mais amplo e poético. Então, pessoal, memórias literárias são textos produzidos para rememorar, ou seja, trazer à memória, relembrar o passado, vivido ou imaginado. Para isso, devem-se escolher cuidadosamente as palavras, orientadas por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Essas narrativas têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós. Em outras, a memória é despertada por uma imagem, um cheiro ou um som. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, memórias literárias não apenas contemplam a narração de fatos passados, mas reúnem em sua essência a ordem do narrar, a lembrança, a recordação, que causa sentimentos em quem produz, em quem ouve ou lê. Estamos apresentando o programa Educa Castanhal. Eu só tenho a festejar este momento da parceria do Governo do Estado com os nossos parlamentares em favor dos nossos alunos, em favor da educação, em favor dos municípios paraenses. Nós tivemos um contato com a secretária Cláudia, com o prefeito Titano, com o mando um grande abraço. E logo depois desse contato, precisamos trabalhar em fortalecer a educação. Temos outros projetos, mas esse já é a concretização desse primeiro passo. Um ônibus escolar novo para que a gente possa agora, nessa retomada da educação tão importante para todos nós possamos também começar a equipar o nosso município de Castanhal com equipamentos modernos que sirva bem a nossa população. A nossa secretaria hoje tem quase 25 mil alunos, então esse ônibus é de grande valia para os nossos alunos. Mais um fruto de uma parceria com o deputado Joaquim Passarinho, que destinou esse ônibus escolar para a nossa rede municipal de educação. Voltamos a apresentar o programa Educa Castanhal. Agora eu convido vocês a acompanhar um pouco das minhas memórias em forma de vídeo. De repente, lembrei da minha infância, mais precisamente da casa da avó Antônia. Uma casa antiga com janelões enormes. Os pés de acácia que sombreavam toda a frente da casa, se bem me lembro, eram uns 5. E ao entardecer,
As cigarras que ali pousavam orquestravam um melodioso canto que chamava a atenção de todos que por ali passassem. De repente, bateu uma saudade das tardes chuvosas em que todos nós íamos para a casa da avó Antônia. Era uma sala enorme. Lembro que eu, meus primos e irmãos disputávamos uma velha cadeira de balanço do vô Antônio, uma cadeira de madeira com assento de cipó trançado e que era forrada com tapetes de retalhos de tecido. Ficávamos ali durante horas, os adultos conversando, as crianças brincando e a avó Antônia passando o café que exalava seu aroma por toda a sala. E aí, gostaram das minhas memórias? Vocês perceberam que o áudio descreve uma memória afetiva? E ela não é contada de qualquer maneira. O texto passa uma sentimentalidade capaz de criar até mesmo cenário na mente de quem escuta, de reportar a pessoa ao momento e a situação em que está sendo narrada. Nas memórias que vocês acabaram de escutar, ao invés de se falar apenas que as cigarras cantavam, o que vocês ouviram? Vocês ouviram que ao entardecer, as cigarras que ali pousavam orquestravam um melodioso e triste canto que chamava a atenção de quem por ali passasse. A forma como as palavras foram escolhidas causa um efeito mais poético. Trata-se, portanto, de uma criação de arte utilizando palavras e expressões. E essa é justamente a ideia ao se produzir um texto desse gênero. É importante que vocês saibam que o gênero textual Memórias Literárias não é uma reprodução fiel do que realmente aconteceu. As lembranças e as recordações vão servir de base para a recriação e, nesse sentido, as memórias literárias são narrativas que se aproximam dos textos históricos quando narram a realidade vivida. Mas, por outro lado, elas aproximam-se do romance porque resultam de um trabalho literário. Vocês entenderam? Bom, para que entendam melhor, acompanhe na tela um trecho das Memórias da Agrovila de Iracema, em forma de vídeo. Chame seus pais, seus avós para assistirem junto com vocês. Eles podem contribuir muito para que vocês entendam o contexto da memória que será exibida no vídeo. Reviver meu passado é trazer de volta um pouco daquele tempo em que bebíamos água de pote e cozinhávamos a lenha. O lugar onde vivi minha infância tão querida chama-se Agrovila de Iracema, zona rural do município de Castanhal. Como as coisas aqui mudaram desde aquela época. Naquele tempo, aqui era bem diferente. Eu era bem pequeno, mas lembro muito bem. Tirando nossa casinha, que era de barro coberta de cavaco, telha feita de madeira, só tinha mais 2 ou 3. Naquele tempo, não se tinha as facilidades que se tem hoje. Desde pequeno, eu já ia para a lida com meu pai. Brincadeira de criança, na verdade não tinha. Meu divertimento era o cabo da enxada, cuidar dos bichos, dar de comer e água. Os serviços da roça tomavam boa parte do nosso tempo. Capinar, roçar, plantar, carregar mandioca e depois raspar. Até da farinhada eu não escapava. Acordava às 4 da manhã para ajudar meu pai a colocar lenha no forno e torrar a farinha. Com 9 anos eu já fazia tudo isso. A escola ficava um pouco distante de casa. Quando não era dia de farinhada, acordávamos um pouquinho mais tarde. Mas antes do dia clarear, jogava água no rosto, calçava o chinelo. Era um dos poucos momentos de descanso da roça. No retorno da escola, aproveitava para catar frutas à beira do caminho. Manga, goiaba, ameixa, jaca. Era uma verdadeira feira à beira do estreito caminho que no mês de maio ficava parecido um tapete macio e felpudo, todo cor-de-rosa, devido às flores que caiu do jambeiro. Não posso esquecer dos mergulhos que davam no riozinho que passava bem pertinho do caminho da escola. Nos dias quentes de verão, aquelas águas geladinhas e transparentes eram um convite irrecusável para quem por ali passasse, mesmo que isso muitas vezes custasse uma bronca da minha mãe. Outro fato que eu lembro e que eu gostava muito era quando chegava a noite. Meu pai fazia uma fogueira no terreiro, todos se reuniam, os mais velhos contavam histórias de feiticeira que assoviavam no meio da mata.
As crianças morriam de medo, mas não arredavam o pé até que o último caos fosse contado. Hoje tudo isso faz parte de um passado bem distante da minha vida. Hoje tudo é muito diferente, até as brincadeiras. Mas sinto orgulho de ter vivido numa época tão boa que, apesar de não ter todas as facilidades que se tem hoje, éramos felizes. Os mais jovens tinham respeito pelos mais velhos. E aí, gostaram do vídeo? Eu tenho certeza que os pais e avós de vocês vão relembrar muitos momentos da época mencionada no vídeo. E apesar de eu não ter nascido em Iracema, eu já havia feito um trabalho com os meus alunos lá da Escola Ernestina, entrevistando antigos moradores. E a partir das informações colhidas, eu recriei uma memória e tenho certeza que vocês também conseguem produzir uma memória bem bacana. E é esse desafio que eu irei propor para vocês no final da aula. Por isso, prestem atenção e vamos ver algumas dicas que irão ajudar na produção de uma memória literária. Acompanhe! Ler e analisar textos de memória. Isso vai ajudar muito vocês a produzirem uma memória. Usar expressões que marcam o tempo passado, como se bem me lembro, naquele tempo, lembro com saudade, recordo, entre outros. Comparação entre o passado e o presente. Por exemplo, naquele tempo as coisas eram bem diferentes. Preparar e fazer entrevista com uma pessoa de mais idade. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Por que as entrevistas que vão servir como base para a produção de memórias têm que ser com pessoas de mais idade? Porque essas pessoas carregam muita experiência, no caso de experiência de vida, o que não ocorre com pessoas muito jovens, como vocês. Podem perceber que quando as famílias se reúnem, quem geralmente conta as melhores histórias? Os avós, os tios, os pais, ou seja, as pessoas que já viveram muitas aventuras. Daí a importância de se fazer a entrevista com pessoas mais velhas. Mas não podemos esquecer que a entrevista é um gênero da modalidade oral, né, da língua portuguesa, ou seja, apresentará expressões típicas da nossa fala. E se você for gravar, principalmente se for com pessoas mais idosas, de mais idade, com certeza a história apresentará várias marcas da oralidade. E nesse sentido, a pessoa que escreverá a memória deve estar ciente disso. E seu trabalho será transformar aquele texto oral em texto escrito. Mas é claro que em algumas expressões que podem e devem ser mantidas, como por exemplo, algumas expressões típicas do local e do tempo. Bom, se vocês perceberam, nas memórias que eu expus através de vídeo, eu optei em utilizar a palavra causo para se referir a casos, como uma forma de caracterizar uma expressão comum e corriqueira na época e no local. Outro detalhe muito importante é que trata-se de um gênero narrativo e, portanto, lembre-se dos 5 elementos da narrativa, né? E acompanhe na tela. Então, pessoal, o primeiro deles é o enredo, que é o conteúdo da construção do texto. No caso, o assunto que vai compor a história. Temos também aí o tempo, né, que é dividido em cronológico e psicológico. O cronológico, ele ordena a sequência de fatos em ordem linear, ou seja, vai aparecer lá na narrativa horas, dias, meses e ano. Já o psicológico não, ele ordena os fatos a partir do pensamento ou memória da personagem ou do narrador, ou seja, na narrativa com tempo psicológico, nós não vamos ter ideia de tempo nem de hora. Por isso, chama-se psicológico. Lá no item 3, nós temos o espaço, que é o elemento que marca os locais onde os acontecimentos ocorrem. O quarto, o narrador. Aí, basicamente, nós temos 2 aí. Foram 2 citados, mas existem mais outros, né? Temos aí o personagem, que participa da história e ele é contado em primeira pessoa, que é justamente o narrador que vai ser utilizado nas memórias literárias. E nós temos aí o narrador observador, que ele não participa da história e é narrado em terceira pessoa. E para finalizar aí esse slide, nós temos aí o quinto, que é a personagem, que é aquela que pratica as ações narradas, né? Que aí nós podemos ter o coadjuvante, né? Ou a personagem secundária. É hora da atividade! Então, pessoal, nossa aula já está finalizando. E como eu já havia mencionado anteriormente, eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Acompanhe na tela.
Então, pessoal, o desafio é o seguinte: converse com uma pessoa mais velha, de preferência o avô ou a avó ou algum idoso da comunidade ou do bairro onde vocês moram. Peça a ela ou a ele que lhe conte uma história em que ela vivenciou quando jovem. Pode ser uma aventura, algo que lhe traga boas lembranças. Você pode usar o celular para gravar a conversa, contanto que transcreva para o papel posteriormente. Caso não tenha celular, apenas ouça com atenção para depois transcrever para uma folha de papel. E com a história registrada, é hora de você produzir a sua memória. Espero que tenham aprendido e gostado da aula. Um forte abraço e até a próxima. Estamos apresentando o programa Educa Castanhal. Pela cidade, ainda é comum as crianças brincarem aos redores das suas casas e de convidarem outras crianças para brincar juntas. Assim, aconteceu com Lili e Anne numa bela manhã. Oi, Lili! Vamos brincar? Vamos! Onde? Na frente da sua casa. Deixa eu ver se a minha mãe deixa. Vai lá rápido, pra gente não perder tempo. Tá bom. Ei, mãe, eu posso brincar na frente de casa? Com quem, minha filha? Com a Anne. Oi, Anne. Pode, mas nada de conversar com estranhos, hein? Tá bom, mamãe. Vamos, Anne. As crianças brincam, cantam e se divertem, quando de repente, um homem que morava próximo à casa das crianças convida Lili para brincar. Lili acha estranho um homem tão grande querendo brincar. No entanto, achou legal e chamou sua amiga Anne. Ei, Anne, vamos brincar com aquele homem lá da Casa Amarela? Um homem? Mas ele é criança? Não, mas ele disse que brincar de boneca com ele é muito legal. Mas a mamãe não deixa. Ah. Nesse momento, o homem chama Lili e diz que acha melhor brincar de boneca somente com uma criança, pois dividir não é muito legal. Ela acha estranho, pois sua mãe sempre diz que compartilhar é muito importante. Ela decide então não brincar mais e o homem a segura à força. Lili faz o sinal de socorro, mas ninguém naquele momento reconhece o sinal. Você sabe reconhecer o pedido de ajuda de uma criança ou adolescente abusada ou em risco? A criança pode emitir vários sinais, seja pela mudança de comportamento na escola ou em sua própria residência. Pode ser pelo choro, sem motivo aparente, por medo de socializar com outras pessoas. Agora, é importante sabermos que a suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescentes é obrigatória a denúncia no Conselho Tutelar. Esses sinais são passíveis de um olhar mais cuidadoso. Todos nós, inclusive você, pode ajudar a proteger nossas crianças e adolescentes. Diz que sim. Você sabe o que aconteceu com a Lili? Uma moça ajudou a Lili, pois reconheceu o sinal. Eu já sei fazer o sinal. Vou te mostrar. Voltamos a apresentar o programa Educa Castanhal. Quanto ao aprendizado nas palavras do professor Walker. Gente, maravilha de aula. Perceberam como aí na sua casa pode ter um escritor ou uma escritora que através do registro das suas vivências, das suas memórias, você pode registrar, você pode escrever e transformar isso em uma obra de arte, uma obra literária? Quem sabe, hein? Aí na sua casa temos um escritor ou uma grande escritora. Faça o registro das suas memórias, envie para a gente pelo nosso WhatsApp, compartilhe todas as suas memórias. Teremos um grande prazer em interagir com vocês. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!